Olá, pessoal, as turmas do segundo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai estar assistindo a nossa aula de educação física. Eu sou o professor Geronilson, professor da EJAN há 6 anos e a minha disciplina é educação física. Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade aos conteúdos do primeiro bimestre da disciplina de Educação Física. Na aula passada, nós tivemos uma pequena introdução aos sistemas do corpo humano. E a gente começou vendo alguns aspectos da divisão desse corpo humano, né? O corpo humano se divide basicamente em cabeça, pescoço, tronco e membros e suas subdivisões, né? A gente viu lá bem direitinho essas subdivisões, né? Tá certo, gente? Então, hoje ele vai dar continuidade a esses conteúdos, vendo um pouco do sistema esquelético e também o começo, né, uma introdução do sistema articular, tá bom? Então, assistam a minha aula com atenção. Ela é uma aula pequena, né? 12, 15 minutos no máximo. Copiem esses conteúdos no caderno de vocês e enviem para mim, tá certo? No meu privado, porque esses conteúdos copiados, bem organizados, valerão nota ao final de cada bimestre, tá bom? Vamos lá aos slides. Pessoal, vamos dar continuidade, né, na nossa aula 2 aqui hoje, tá certo? E vamos ver, como eu falei aqui na introdução, vamos ver falar um pouquinho do sistema esquelético e também uma pequena iniciação, digamos assim, uma introdução ao sistema articular. Bem, o sistema esquelético, ele é constituído de ossos e cartilagens, né, além dos ligamentos e tendões. E aqui, como tem essa informação, o nosso corpo, né, nosso esqueleto, ele é formado ou constituído por cerca de 206 ossos. E esse sistema esquelético, ele é muito importante. Eu diria assim, que todos os sistemas do nosso corpo são importantes. Você pode até questionar por que esse assunto, que é mais ligado à biologia, está sendo dado em educação física. É porque a educação física, como ele lida com o corpo, né? Então, eu resolvi colocar esses sistemas para que vocês, ainda muito jovens, mas é importante que vocês conheçam como o seu corpo funciona, tá certo? Para que você, com essas informações, você se conscientize que é importante cuidar dele, né? Do corpo, para que você cresça e envelheça com qualidade de vida, gente, com saúde, com disposição, certo? Para isso é importante que você conheça alguns aspectos de como o seu corpo funciona, né? Nesses sistemas, os diversos sistemas que fazem parte do nosso corpo, né? O esqueleto, o articular, o muscular, o nervoso, o cardiovascular, né? Entre tantos outros. Nós vamos ver só alguns sistemas e de modo assim, de uma maneira bem superficial, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então, esse sistema, ele tem algumas funções, tá certo? Que eu aqui quero citar algumas. Eu coloquei aqui algumas, mas ele tem mais, né? Mas eu coloquei só as mais importantes, tá bom? Ele sustenta e dá forma ao nosso corpo, obviamente, certo? É a principal, né? Ele dá sustentação, juntamente com o articular e com o muscular, é que dá a forma do nosso corpo, tá bom? Ele protege também os órgãos internos
Ele também produz células sanguíneas. Tá até aqui no próximo slide que eu vou passar, tá bom? Aqui, ó, proteção de órgãos internos. Então, aqui tem 3 órgãos importantíssimos que são protegidos pelo esqueleto, né? Se não fosse esse esqueleto, essa proteção, qualquer pancadazinha na cabeça ou no seu tórax podia atingir o coração ou o seu cérebro. Então, aqui o coração, o cérebro e os pulmões, eles são protegidos pelo sistema esquelético, de fundamental importância. Então, aqui, continuando aqui sobre as principais funções desse sistema, né? Então, ele produz células sanguíneas, né, na medula óssea. Ele também armazena minerais como o cálcio e o fósforo. E aqui, esse último aqui, ó, ele é um sistema de alavanca que, movimentada pelos músculos, permitem o deslocamento do nosso corpo como um todo e também em partes, né? Então, para a gente andar, correr, pular, brincar, se deslocar, né? Beber água, escovar os dentes, sentar, se levantar, enfim, todos os movimentos eles dependem desse conjunto de situação entre sistemas esquelético, articular e muscular. Tá bom? Vamos ao próximo slide. Coluna vertebral. A coluna vertebral ela é constituída por 24 vértebras independentes. Vamos falar uma por uma, tá certo? A cada segmento desse eu vou dar pequenas observações, tá bom? Além dessas 24 vértebras independentes, tem 9 vértebras que estão fundidas, que são o sacro, né? Aqui tem como 5 vértebras, mas na verdade ela se fundiu, se uniu e forma só uma, e é o sacro, né? E também essas 4 vértebras que formam cóccix, né? Também elas se fundiram e formam só uma vértebra, tá bom? Eu queria mostrar aqui a vocês algumas características dessa coluna vertebral, tá certo? Rapidamente. Essa primeira parte aí, ó, faz parte do pescoço, né? Chamada coluna cervical. O primeiro ossinho é o atlas, né? E a segunda vértebra chama-se áxis. Bem, elas favorecem o movimento do crânio, né? A gente movimentar a cabeça, tá certo? Elas são de fundamental importância, essas vértebras cervicais. As vértebras cervicais são essas do pescoço, tá certo? As 12 torácicas ou dorsais, tá certo? Elas articulam-se com as costelas. E também, né, serve de proteção aos principais órgãos internos, coração, pulmão, fígado, né? Os rins estão todos ali protegidos por essas vértebras torácicas, tá certo? As vértebras lombares são 5, né? Mas elas são fundidas e tornam-se uma, e elas, na verdade, elas são as maiores e as que suportam maior peso, né? São as vértebras lombares. Muita gente que tem maus hábitos posturais, né? Elas ficam com o decorrer do tempo com muitas dores nessa região aí, na região lombar, porque são essas vértebras que seguram todo o tronco, viu? Todo o peso do corpo, praticamente, quem segura são essas vértebras aí, as lombares. O sacro, né, como eu já falei, são 5 vértebras que são chamadas sacrais. Elas são separadas no nascimento, né? Tá certo? Quando a gente nasce, elas estão separadas, mas elas se fundem-se com o decorrer do tempo, tá certo? Fica só um osso. E para finalizar essa
essas características dessas vértebras vértebras no caso sacrais e agora o cóccix. Essa última parte aqui, ó, é o rabo, né? Elas são 4 vértebras que, quando nós nascemos, né, somos bebê, elas estão separadas, mas com o decorrer do tempo elas vão se unindo, se fundindo e tornam-se só uma. Então, o cóccix, né? Ela também torna-se um único osso, tá certo? No início da idade adulta. Tá bom, gente? A coluna cervical vertebral, ela é muito importante para o desempenho do sistema esquelético, viu, gente? Quando se machuca essa coluna aí, acabou. Se eu ficar paraplégico ou tetraplégico, acabou, viu? Tá bom? Vamos ao próximo. Eu coloquei aqui essa figura aqui, ó, desse esqueleto, tá certo? Só para ilustrar a aula, tá certo? Eu coloquei aqui só o nome de alguns ossos mais conhecidos ou mais importantes, né? Tá certo? Para vocês conhecerem de repente. A clavícula, né? Lá em cima, ó, ela une o ombro ao externo, né? Que fica no tórax, tá certo? As costelas, quem já falou, né? Que elas protegem os órgãos internos. O húmero, que é esse osso aí do braço, é bem longo, tá certo? O nosso antebraço ele tem 2 ossos. A una, que é um osso mais robusto, e o rádio, que é o segundo osso do antebraço. O fêmur, que é o osso da coxa, que é o nosso maior osso, tá certo? O maior osso do corpo humano chama-se fêmur, que é o osso da coxa. E na nossa perna tem 2 ossos. A tíbia, que é esse mais largo, esse mais grosso, mais robusto, e a fíbula, tá certo? Do outro lado aqui tem a patela, que é o osso, né, do joelho, tá certo? O ilíaco, que é o osso do quadril. Esse processo chifoide é do externo, tá bom? E o externo que liga as costelas, tá bom? É só uma questão de ilustração para vocês terem aí o nome de alguns ossos, os mais conhecidos do nosso esqueleto. Já estamos quase finalizando, tá bom, gente? Agora, o que são articulações? Aí tem uma definição, né? Podemos dizer que a articulação é o ponto de encontro entre os ossos, né? Possibilitando os movimentos do nosso corpo, como eu já falei, até no slide anterior. Vamos ver aqui a classificação das articulações, tá bom? Aqui são os movimentos, mas antes dos movimentos, só uma coisa básica de informação para vocês é que as articulações são classificadas em 3 tipos, né? Elas podem ser móveis, semimóveis e imóveis. Então, as articulações, elas podem ser móveis, exemplo, cotovelo, joelho, punho, né, ombro, etc. Certo? Elas podem ser semimóveis, ou seja, aquelas articulações que têm pouco movimentação. Quadril e as vértebras, elas se movimentam, né, mas tem muito pouca movimentação, é muito restrito, tá certo? E as articulações imóveis são aquelas do crânio, né, na nossa cabeça tem vários ossos que não se movem, né? E nossos dentes também são consideradas articulações, tá bom? Então, classificação das articulações, fica aí numa prova, né? No simulado. São 3, viu? Móveis, semimóveis e imóveis. E para fechar nossa pequena aula de hoje, vamos tratar sobre os movimentos articulares. Alguns têm mais movimento do que esse, mais complexos, mais complexos. Mas vamos tratar só de flexão, extensão, rotação, adução e abdução. E o que cada um deles significa, tá bom?
Flexão. Flexão é o movimento que provoca uma diminuição na articulação, gente. O braço, por exemplo, né? Tá certo? O da extensão é o movimento contrário, né? É o movimento que aumenta o ângulo na articulação, gente. É o movimento contrário à flexão. Tá certo? Flexão, extensão, rotação. O que seria rotação? O movimento de rotação. O movimento de rotação é aquele no qual o corpo é o movimento no qual ocorre alguma forma de giro articular. Por exemplo, os movimentos lateral do pescoço, né? Para um lado, para o outro, lado direito, lado esquerdo. Isso é chamado de movimento articular de rotação. Certo? Um exemplo bem fácil, né, de a gente entender. É o do pescoço, tá bom? Para finalizar, os movimentos de adução e abdução. Questão de prova aí, viu, gente? Com certeza. A adução é um movimento que aproxima o segmento da linha do corpo, gente. Ou seja, é um movimento de fora para dentro. É quando, por exemplo, a sua perna está fora e você junta a linha do seu corpo. Esse movimento é chamado adução. E abdução é um movimento contrário à adução. Ou seja, a abdução é um movimento articular que afasta o segmento da linha do corpo. Tá certo? É um movimento de dentro para fora. É quando você abre. Vamos já dizer, a abdução, de abrir. Tá certo? Quando você fecha é adução. Quando você abre é movimento articular chamado abdução. Ok, gente, a nossa aula foi curta, mas eu acho que foi bem proveitosa, né? Tá certo? Então, estudem, copiem os conteúdos dados nessa aula e na aula anterior, tá certo? Mandem para mim assim que puderem, porque vai valer nota para vocês no final do bimestre. E qualquer dúvida, gente, sobre esses conteúdos, você vai lá no meu privado e eu vou tirar essas dúvidas com vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.